Tá, tem uma pergunta aqui da Elisângela Carvalho, que ela deixou aqui no YouTube, falando assim: Oi, Thaís, eu tenho uma dúvida. Qual período do dia você separa para as listas que você tem para comprar as coisas para casa? Não estou falando de compras, estou falando tipo presentes de aniversário, passeios, etc. Então, eu acho essa pergunta, esse tipo de pergunta é sempre legal de responder. Por quê? Porque quando eu falo que eu trabalho aqui com organização para a gente ter mais qualidade de vida, eu não quero nunca que vocês percam isso de foco. Quando a gente fala em qualquer prática de organização, em qualquer prática de produtividade, o que a gente está querendo é facilitar a nossa vida, né? De modo que a gente possa ter tempo para fazer as coisas mais importantes e que a gente faça aquilo que a gente precisa fazer de uma maneira mais tranquila. E existem sempre duas ferramentas que eu falo que são chave nesse processo para a gente conseguir fazer qualquer coisa para gerenciar o dia a dia como um todo. Quem já me acompanha aqui já deve estar até falando em voz alta. Uma é a agenda e outra é uma lista de afazeres de modo geral. Então, assim, imagina uma agenda mesmo que você tenha, você conhece o formato de agenda, e uma lista que você pode fazer numa folha de caderno, que você pode fazer numa ferramenta como o Todoist ou qualquer outra ferramenta que sirva para você fazer listas. Por que existe essa diferenciação? Por que eu não junto as duas coisas no mesmo lugar? Porque são naturezas diferentes. Isso é justamente o que não dá certo, porque quando você usa uma lista de tarefas para gerenciar coisas de agenda, ou você usa uma agenda para gerenciar listas de tarefas, acaba dando um clash de coisas aí. Não estou dizendo que existe uma maneira certa ou errada de fazer, estou dizendo que pela minha experiência, pelo meu conhecimento, pela minha abordagem, a minha recomendação é separar. Por quê? Porque na agenda você vai inserir aquilo ali que você tem que fazer ou saber no dia, e isso vem lá do GTD, que é um método do David Allen, que corre o sangue nas minhas veias, impossível desvincular disso, depois que eu aprendi, não tem mais como fazer de outra maneira. Claro que não é só o David que fala isso, mas eu aprendi com ele. E a lista de afazeres é uma que complementa isso que está na agenda. Então, toda vez que eu tenho uma coisa para fazer e eu tenho que ser lembrada de fazer essa coisa, eu vou guardar ou na agenda ou na lista de afazeres. Se eu tenho que comprar um presente de aniversário, por exemplo, isso entraria na agenda ou na lista de afazeres? Vai depender muito. Por que vai depender? Por que é caso a caso? Imagina só que vai acontecer o aniversário de uma amiga minha no sábado, e, obviamente, por motivos de quarentena, eu não vou poder ir jantar na casa dela, nem poder visitá-la, etc. Mas eu quero entregar o presente. Quais são as opções? Horas. Então, a ação em si que eu vou definir é que vai me dizer qual que é a natureza dela, se deve ser colocada na agenda ou na lista de tarefas, de afazeres, to-do list, como vocês quiserem chamar. Porque eu posso muito bem pesquisar o telefone de uma padaria perto da casa dela, sei lá, para encomendar uma cesta de café da manhã para entregar de presente para ela. Ou então eu posso fazer uma compra pela internet para entregar na casa dela de presente também. Ou então no dia eu posso escolher passar numa padaria, comprar uma coisa e levar para ela e deixar ela na porta dela de surpresa. Tá entendendo que vai depender da ação que eu escolhi, e daí, com base nessa ação, eu vou ver se faz mais sentido eu colocar ou na agenda ou na lista de afazeres? Então, assim, essa pergunta que a Elisângela falou, de modo geral, eu coloco essas coisas numa lista, porque dificilmente eu vou fazer isso num dia específico, mas hoje em dia que a gente está vivendo nessa situação de pandemia, de quarentena, eu não costumo ser a pessoa que sai para fazer compras, mas se eu tivesse que sair uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, sei lá, para ir fazer compras, muito provavelmente eu ia colocar essa lista de compras na minha agenda, porque eu só poderia fazer aquilo no dia em questão. Então é isso que eu quero alimentar em vocês, esse raciocínio da gente pensar, eu preciso ser lembrada de fazer tal coisa, qual o melhor lugar onde eu posso armazenar esse lembrete? É isso vai te dar a resposta, independente de método, independente de técnica, independente de qualquer coisa. É o bom senso simplesmente, tá?